Graça e paz, igreja. Boa tarde, povo de Deus. Senhor Jesus, abençoe a todos. Meus irmãos, hoje nesta tarde, vamos manifestar a palavra de Deus. Efésios 5:11. Os irmãos peguem a Bíblia para ler. O livro de Efésios 5:11 vai falar assim: Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes denunciai. Outra tradução vai falar condenai-as. Outra tradução vai falar exponha. Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Quando Efésios está falando 5:11, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condena, antes expor. O livro de Efésios está falando o que quase toda a Bíblia fala. O livro de Isaías 59 vai falar assim: que a mão do Senhor não está encolhida, e nem seus ouvidos agravados, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, 1 e 2. Faço questão de que, conforme eu ir falando, os irmãos acompanhem na Bíblia. O livro de Isaías 58 vai falar assim: anuncia o pecado do meu povo, anuncia as suas transgressões, anuncia a casa de Jacó o seu pecado, a sua iniquidade. Os irmãos podem ler lá, pode estar escrito um pouquinho diferente, mas os irmãos vão ver que é isso que quer dizer. Quando Paulo vem descrevendo no livro de Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-a. Paulo está citando o mesmo que está escrito lá em Levíticos, lá em Deuteronômio. Se você souber que teu irmão está andando contra a palavra de Deus, está praticando a idolatria, está praticando a imoralidade, está praticando o que é abominável diante aos olhos do Senhor, e você não denunciar, quando Deus revelar, quando achar, vai ser apedrejado você e ele, para estipar o mal de Israel. Ao ponto que nós vamos ver aqui, já citei 3 versos do Velho Testamento, um do Novo, e mais agora que está lá em Levíticos e está lá em Deuteronômio. Se eu não me engano é Levíticos 5, né? Não sei ali direito o verso. E ocorre o que, meus irmãos? Quando Paulo vem descrever em Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, Paulo está mandando você ser como João Batista. Você tem coragem de ser como João Batista? Imagina estar passando o rei que foi levantado na província. Está passando o rei. João Batista está ali fazendo seus afazeres para o reino do céu, pregando a palavra, batizando o povo. Daqui a pouco passa Herodes na carroça com a sua prostituta do lado. A Bíblia diz que aquele que se deita com a prostituta torna-se um corpo só com ela. 1 Coríntios 3, 16, 17, 15, 16, 17, 18, né? E aquele que destruir teu corpo, Deus o destruirá. E acontece o que? Quando Herodes vem passando, João Batista grita de lá: Herodes, sem vergonha! Você sabe que é proibido que se deite com a mulher do teu irmão. E o texto diz assim, que ele era casado com a mulher do teu irmão. Peraí, como que ele pode ser casado com a mulher do seu irmão? Ela separou, ela desquitou, ela divorciou.
Mas o texto diz que ele era casado com a mulher do irmão, a qual Paulo vai falar no livro de Romanos, no livro de Coríntios 11, que o divórcio verdadeiro perante a Deus é só a morte, enquanto o cônjuge vive é adultério. Paulo e João Batista estão falando a mesma língua, como a Bíblia diz, pelo mesmo Espírito, não é? Paulo e João Batista têm separação de tempo do ministério de um para o ministério do outro. E ocorre o quê? Quando João Batista aponta o dedo na cara de Herodes e diz: sai do adultério, larga a mulher do teu irmão, João Batista está fazendo o que Paulo descreve. Porque agora Herodes era um rei levantado por Roma, que estava reinando na província de Israel. Se você se achegou a Israel, você tem que sujeitar a lei do Deus de Israel. E quando a Bíblia fala, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condena. O apóstolo Pedro vai falar em 1 Pedro, se eu não me engano, o apóstolo João, 2 João, se eu não me engano, é o 10, o 11 e o 12. Vai falar assim: se alguém vir ter convosco e não traz essa mesma doutrina, não saude, não cumprimenta, não receba em casa, porque se receber tem parte nas suas más obras. A Bíblia também vai falar lá no livro de Coríntios e no livro de Efésios, ali a qual eu não me recordo o capítulo, Paulo vai falar assim: se ter dentre vós um irmão que for devasso, prostituto, mentiroso, avarento, fornicador, falador de palavrão, fumador de cigarro, cobiçador de mulher dos outros, não pode ver um rabinho de saia na rua, parece um cachorro no cio. Paulo vai falar assim: com esses tais, não saude, não receba em casa. E a palavra do Senhor vem dizendo assim: não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condena. Porque lá em Levíticos foi condenado que aquele que apoiar o pecado errado ia ser apedrejado junto. Lá em Deuteronômio também, que Deuteronômio é a repetição da lei. Então tem a lei moral e a lei cívica que é descrita em Deuteronômio, que é descrita em Levíticos. E ocorre o quê? Paulo e João deixou um detalhe em Coríntios, em Efésios e em 1 João. Se alguém vir ter convosco e não trazer essa mesma doutrina, como diz assim, aquele que prevarica contra a lei do Senhor e não guarde seus mandamentos. Se tem alguém dentre vós que prevarica contra a lei do Senhor e não guarde seus mandamentos, este tal não tem ao Pai, nem também a Cristo. Se alguém vir ter convosco e não guardar a sã doutrina, não receba. Não cumprimente, não saude, não entre na tua casa, não come junto, não entre na casa dele. Ao ponto que a Bíblia vem descrevendo todo momento o que é a obra das trevas. Mas hoje nós vivemos uma deficiência, meus irmãos. Por quê? Porque hoje os crentes de hoje não sabem quem é teu inimigo. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas infelizmente, igreja, infelizmente, quando se prega a verdade, que o crente não se enquadra dentro da verdade bíblica, o crente parece que é um bode. Esse não é meu Deus. Esse aí é um acusador. Tá causando confusão. Você tá causando intriga. Você vem pra igreja só para arrumar encrenca, ficar apontando o pecado dos outros. Você não é meu juiz, você não é Deus. Sabe por quê, meus irmãos? A Bíblia chama esse tipo de crente Esaú. A Bíblia chama esse tipo de crente Saul. A Bíblia chama esse tipo de crente Caim. A Bíblia chama esse tipo de crente de rebelde. A Bíblia chama esse tipo de crente, chama ele de bode. A Bíblia chama esse tipo de crente de água suja.
de joio, filhos do diabo, filhos da serpente. Ao contrário do crente Abel, do crente Davi, Abel e Caim, Davi e Saul, Esaú e Jacó. Ao contrário de Jacó, ao contrário de Davi, ao contrário de Abel, né? E ocorre o que, meus irmãos? A Bíblia diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Preste atenção, meus irmãos, na introdução. Eu estou dando uma introdução aqui para começar a falar, para que os irmãos não endureçam o coração. Porque na hora que você chegar, na hora que falar um pecadinho que está dentro da tua casa, que está dentro do teu corpo, que você andar praticando, em vez de endurecer o coração, abre o coração para o Senhor e se arrependa. Fala assim: Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a se converter, me ajuda a largar os maus caminhos, me ajuda, Senhor, a te servir de verdade, me ajuda a te servir em verdade e em espírito. Por quê, meus irmãos? Porque chegou a hora da igreja abrir o olho para o que é santificação, para o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Chegou a hora da igreja entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque aqueles que te buscam, buscarão em espírito e em verdade. Porque Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que espírito e verdade é esse, se não a Bíblia no teu espírito e na tua verdade? O livro de João 17:17 diz assim: santifica-o na verdade, e a verdade é a tua palavra. Salmo 119, não me recordo direito o versículo, se é o 69, vai falar assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio. E ocorre o que, meus irmãos? Hoje nós vemos a depravação do povo que não aceita quando você vai denunciar as obras das trevas. Se eu falar de Edir Macedo, todo mundo entende, né, que Edir Macedo é um corrupto, Valdomiro é um corrupto, R.R. Soares é um corrupto. Esses homens são amantes do dinheiro, não são amantes das almas. Eles querem tua conta no banco gorda, não querem almas. E ocorre o que, meus irmãos? Eles não ensinam a verdade, estão fazendo bodes em cima do altares, estão fazendo bodes na nave da igreja, ao ponto que hoje nós vemos que, se o IBGE passa pelo Brasil, que nem já passou, fala que 90% da nação brasileira são crentes, são cristãos. Ser crente é uma coisa, né? Ser cristão é outra. O IBGE aponta 90% como cristão. E ocorre o quê? Quando você vai olhar para o fruto do arrependimento na árvore, não há arrependimento, né? Ó, o áudio já tá dando 14 minutos, só introdução ainda, né? Então vamos agora de fato. Efésios 5:11 diz assim: não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-a. Isaías 58 diz: tocai a trombeta, anunciai o pecado do meu povo, anunciai com grande voz, com voz de trombeta, o seu pecado. O livro de Isaías também vai dizer: porque o teu pecado está escrito com ponteira de ferro. Por quê? Não há arrependimento. Não há arrependimento. E ocorre o que, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela vem nos dizer que sem arrependimento não há reino do céu.
A palavra do Senhor, ela vem falar que a porta é estreita, o caminho é apertado. O crente não vai entrar pelo jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro de entrar no céu. Não tem. Não tem jeitinho brasileiro de entrar no céu. Não vai entrar pela janela. Não vai passar pela janela. Não tem como. Só há uma porta. E essa porta é Jesus Cristo. O passaporte que carimba a tua entrada por ela é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O passaporte que carimba a tua entrada por ela é: não ameis o mundo, nem nada do que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O passaporte que vai carimbar a tua entrada nela é João 14. Vai falar: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E se guardar os meus mandamentos, eu e meu Pai viemos a ele e nos manifestaremos a ele. Então, fica bem claro aqui na introdução que tem que amar o Senhor Jesus para adorar em espírito e em verdade. Para amar o Senhor Jesus, tem que guardar os seus mandamentos. Vou falar mais um versículo que está lá, se eu não me engano, em Mateus 12, lá por volta do 44, 50 e pouco lá, acho que é 53, vai falar assim: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão ali e te procura. Eu imagino Jesus aqui, que nem eu, coçou a cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E diz a palavra, apontando o dedo para os seus discípulos, e disse assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Se você não faz a vontade do Pai, se você não anda no caminho da santificação, se você não renunciou ao mundo, não tomou a tua cruz e está seguindo a Jesus a cada dia, se você não se renuncia a cada dia, você não é discípulo. A Bíblia diz assim: aqueles que negam o teu ouvido de ouvir a lei, até suas orações são abomináveis. Então vamos entrar na palavra. Efésios 5:11. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-a. Hoje, se for falar de obra das trevas condenada, os crentes se arrupeiam, que nem gato quando vê cachorro. É a mesma coisa que você tacar uma pedra no ninho de marimbondo, no ninho de vespa, no ninho de abelha. Tem umas abelhinhas, tem uns marimbondinhos pretinhos, né? Meu avô chamava aqueles marimbondinhos de Exu. Você quer ver um monte de Exu correr atrás de você? Mete uma tijolada naquele ninho de marimbondozinho lá, chamado Exu. Você vai ver o que é Exu correndo atrás de você, né? Então, hoje, pregar contra o pecado é a mesma coisa que você tacar a pedra no ninho de marimbondo. Você tacar a pedra no ninho de abelha. Só que a palavra do Senhor diz assim, Jeremias 1, os últimos versículos ali, se eu não me engano, é o 19, né? O 18, o 19, vai falar assim: eu te coloquei como muro forte, eu te coloquei como muro de bronze, contra todo este povo, contra toda esta cidade, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Você está do lado daquele que quer andar com Deus na santificação, ou você está do lado daqueles que quer seguir a Deus, mas do seu jeito, quer servir o culto do jeito que ele quer adorar a Deus do jeito que ele quer. Eu adoro a Deus em verdade e espírito. Hoje eu vou adorar em verdade e espírito, eu vou dar tudo meu eu para Deus. A Bíblia diz assim: não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes exponha, condena, traz à luz. E ocorre o que, meus irmãos? Hoje nós estamos vendo os crentes fazer sacrifício de tolo. Tem vida de oração, tem vida de jejum, paga preço,
mas não estão obedecendo. Hoje nós vemos que desde o altar até muitos irmãos dentro da igreja estão se sacrificando, vida de sacrifício, jejum de 30 dias, jejum todo dia até fazer os 30 dias, 24 horas por dia. Vou para a igreja orar na oração da meia-noite, na oração das 3 da manhã. Eu tô tão assim para orar que eu tô orando até 6 da manhã. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que quando o Espírito de Deus ele vem, João 16:8, quando o Espírito de Deus ele vem, ele convence o homem do pecado. Você está pagando preço de jejum, de oração, mas não está procurando saber o que é pecado para se limpar primeiro, para se achegar diante a Deus limpo, como um sacrifício vivo, Romanos 12:1. Meus irmãos, você está enxugando gelo. Porque a Bíblia fala que aquele que um dia conheceu a verdade e está rejeitando a verdade, a sua oração é abominável. Então, se você é um novo convertido, ore para Deus te ensinar a andar reto com Ele. Ore para Deus limpar os seus pensamentos da prostituição, da cobiça, do engano, do adultério, da vaidade. Ore para que Deus venha te iluminar no caminho correto, para andar por onde os pés dos santos andam. Ó, quão formosos são os pés daquele que anuncia o evangelho da paz. Está escrito no livro de Isaías, está escrito em Romanos 10:17, 10:16. Se eu não me engano ali, do 13 para cima. Não tenho guardado esse versículo, o endereço dele correto, não. E ocorre o quê? Hoje, se você está caminhando para se libertar, ore primeiro para que Deus te ajude a se limpar. Entendeu, meus irmãos? Estou falando isso aqui para que os irmãos entendam que em nenhum momento somos contra a oração. O que nós condenamos, segundo o que a Bíblia condena, é que a oração daquele que nega os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, daquele que não procura o caminho da santificação, daquele que não é liberto e nem quer se libertar, de que quando ouve a verdade da Bíblia, ele endurece teu coração. A oração desse é abominável. E ocorre o quê? A Bíblia vem nos dizer que no livro de Tiago 4:4 diz assim: adúlteros e adúlteras, meus irmãos, vocês estão enquadrados nesta palavra. O que é adúltero? Adúltero é todo aquele que adultera alguma coisa, aquele que adultera contra seu cônjuge, aquele que adultera o combustível do carro. Imagina você pôr gasolina adulterada no teu carro. Imagina, meus irmãos, imagina o Espírito Santo. Teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele vinha no teu corpo todo adulterado. Teu corpo foi feito, como Deus diz lá no Éden, tudo que Deus fez é bom e perfeito. Diz a palavra do Senhor lá em Romanos 12:2, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Imagina agora você pintando unha. Imagina você com a cara pintada, com o corpo parecendo um fisiculturista. Aonde vamos chegar, meus irmãos? Aonde vamos chegar com a igreja desse jeito? Aí você vai pregar Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Você está denunciando que a pessoa está adulterando o próprio corpo e que a pessoa, ela tem que se arrepender e parar de praticar isso. Aí ela se encrespa. Sou serva de Deus, sou servo de Deus. Eu não quero ficar velho. Eu não sou velho. Pinta até o bigode, pinta a barba, pinta cabelo do peito, pinta a sobrancelha. Meus irmãos, saibam que sem santificação ninguém verá a Deus. Efésios 5:11. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes
condenai-as.